O governo Bolsonaro tenta colocar fim na crise do Ministério da Educação com a troca de comando da pasta. Sai Ricardo Vélez Rodrigues e entra Abraham Weintraub. Sobre os efeitos dessa crise para o país e as questões da educação aqui em Minas, eu converso com a deputada Beatriz Cerqueira, que é presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, professora e líder sindical. Bem-vinda, deputada. Obrigada pela oportunidade do debate. Deputada, como educadora, sindicalista, qual a sua percepção dessa troca de comando, dessa crise no Ministério da Educação? Antes da gente falar das nossas questões mais próximas, mas como a ação do MEC, todo o trabalho do MEC afeta cada município, cada estado, não é? Todo o planejamento da educação no país. Eu queria saber a sua impressão sobre esse momento nacional. Bom, cada vez menos as pautas da educação estão sendo resolvidas no Ministério da Educação ou nas secretarias estaduais e cada vez mais estão sendo resolvidas por corporações de empresários. É isso que a gente enfrenta. E a situação do MEC não vai ser diferente. Nós temos um empresariado que viu na educação um filão para pegar dinheiro público para os seus interesses privados. E é isso que nós enfrentamos, a diminuição do Estado na universidade, nos institutos federais, em programas importantes, como aqui no próprio Estado, Educação de Tempo Integral, e a ideia é cada vez maior da privatização. Antes nós falávamos sobre parceria público-privada e a combatíamos. Nós estamos agora num processo mais avançado, que é de tornar a educação privada e não em parceria entre o poder público e o privado. Então, é isso que eu vejo. Tipo de consequência? A consequência é você deixar de ter a educação como um direito e ela se transformar numa mercadoria, te dá uma falsa ideia de que você escolhe onde você vai colocar seu filho. É uma ideia, por exemplo, que é trabalhada nos Estados Unidos e no Chile de voucher. Então, o poder público te daria um voucher para você escolher na iniciativa privada, mas essa é uma primeira etapa. Depois disso, os vouchers eles passam a não ser suficientes, você tem que complementar pagando pelo que antes era público. Você cria segregação, porque as escolas podem simplesmente não aceitar determinados grupos sociais nas suas instituições. E essa é uma pauta que é pouco discutida, né? Essa ideia dessa privatização do sistema de educação. Então, o que, deputada, na política que está sendo implementada pelo governo, o que do ponto de vista prático, dá a perceber esse tipo de caminho, não é? Porque isso é um caminho ainda a ser apontado. Na verdade, as instituições públicas estão aí funcionando com muitos problemas, muitas dificuldades financeiras, com muitos cortes, mas estão aí funcionando. O caminho, nós podemos lembrar da PEC que congelou os investimentos por 20 anos. A escola pública e o SUS, esses dois sistemas não sobrevivem se nós não tivermos investimentos públicos. E a PEC, que não é PEC mais, né, já é uma emenda, porque foi aprovada em dezembro de 2016, põe um teto para que não haja investimento. O Fundeb, que é um fundo de manutenção da educação básica que tem uma relação direta com os municípios, ele acaba. Ele é um fundo com um tempo determinado, e se eu não me engano agora em 2020 ele finaliza. Se nós não tivermos a constituição de um fundo para que o recurso chegue até o município, esse município não terá garantido o investimento na educação básica como nós tivemos, primeiro com o Fundef, por 10 anos, e agora o Fundef que pegava só a educação fundamental, o ensino fundamental, desculpa, e agora o Fundeb que pega toda a educação básica. Se nós não tivermos esse processo, nós teremos um comprometimento. Existe uma sinalização nesse sentido? Sim, existe, porque isso não seja renovado? Sim, existe. Se não tiver a aprovação de uma nova legislação, hoje tem uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional para tornar o Fundeb permanente, mas se não tiver uma movimentação para isso, ele acabará. Nós temos a discussão do governo federal de desvincular receitas, porque a vinculação dos 25%, então exatamente são os caminhos, né, para se chegar a esse processo de privatização que eu já disse que é a ação estratégica do atual governo Bolsonaro e de vários governos do Estado. Se você não tem uma vinculação de receitas, e por que a receita é vinculada tanto à educação quanto à saúde? Porque é um reconhecimento do Estado de que essas são políticas geracionais. O investimento em educação não é um investimento de governo.
Não é um investimento de 4 anos, é um investimento de Estado, que vai se aperfeiçoando e melhorando e se aprimorando de geração a geração. Só em períodos de ruptura democrática, como foi da ditadura civil-militar que nós tivemos no país, é que essa desvinculação aconteceu. O congelamento dos investimentos traz isso de volta e agora no Congresso, por parte do governo, se discute de novo essa desvinculação de receitas. Então, se você tira o investimento público, você vai colocar o que no lugar? Foi aprovada a terceirização irrestrita, que nós tanto lutamos para que não aconteça. O que isso tem a ver com a educação? Você substitui a professora, que você conhece, que está ali dentro da sala de aula, por mecanismos como empresas, cooperativas, processos que tiram o processo ensino-pedagógico como nós o conhecemos e da relação com a comunidade escolar. E a terceirização irrestrita possibilitará que isso aconteça, né? Então, quer dizer, nós já tivemos um caminho, tanto na Constituição, como em outras legislações, como a da terceirização irrestrita e da própria reforma trabalhista, que possibilitaram isso. Essa discussão de desvinculação do orçamento também vai caminhar para isso, e você tem aquilo que a gente não vê, que é o lobby das empresas que atuam na educação, tentando entrar, porque hoje elas já têm uma forte penetração na educação superior e agora tentando na educação básica. Só para esclarecer, logo no início eu falei em troca de comando e que tem uma crise instalada dentro do MEC, uma disputa interna, isso vem sendo amplamente noticiado, há uma disputa interna. De grupos, não é? Um grupo que é representado pelos militares, outro grupo representado por pessoas alinhadas, que estão no governo, alinhadas com o pensamento do guru bolsonarista, aquele escritor Olavo de Carvalho. Eles têm visões diferentes sobre o comando da educação. Isso muda, essa troca de comando do Ministério afeta alguma coisa nessa visão que você tem do encaminhamento das políticas, né? Não, porque essa discussão ela é uma discussão de disputa maior do que o comando de um ministério. Mas eu poderia dizer de um ministério hoje, que entre um ou outro ministro, né, o que sai e o que entra, é um ministério que está se desintegrando das políticas feitas, as instituições estão funcionando, mas as instituições federais, por exemplo, com grandes dificuldades e cortes de orçamento, você não escuta mais falar de ninguém que defenda investimento em educação. Nós estamos vivendo, tanto no Estado quanto na União, um processo absurdo em que a palavra parece salvadora é o corte, mas só se corta em políticas públicas que atendem a população. Então, assim, esse projeto ele é macro, ele é de Estado, numa disputa estratégica de educação e que não é a troca dessa disputa interna no Ministério que afetará uma disputa que é maior. Cada vez mais quem está mandando na educação é a economia, no sentido dessa disputa de mercado, e cada vez menos é o processo pedagógico. O indicativo seria, inclusive, a origem do Weintraub, de ser um homem que veio do mercado financeiro, que passou 20 anos no mercado financeiro. Ele é tido como um bom gestor, mas é professor universitário também, né? A origem dos ministros, né, são origens que atendem esse programa, esse projeto macro. E, assim, tem uma dificuldade, porque o governo Bolsonaro tem uma expertise em criar falsas polêmicas, no sentido de que nós ficamos circulando, às vezes, em torno delas por muito tempo, né? Isso é um marketing, né? O Brasil tinha que estar discutindo desenvolvimento econômico, tinha que estar discutindo como é que nós vamos lidar com 14 milhões de desempregados, fora as pessoas que pararam de procurar emprego. Nós estamos com o risco de ter uma geração sem perspectiva de futuro no mercado de trabalho, que não estuda e que também não trabalha. Então, sim, os problemas reais da vida concreta da população é um governo que não discute. As pessoas passaram a ter fome, as pessoas passaram a morar na rua, os programas que estão paralisados e que não são retomados, o Minha Casa Minha Vida, os programas relacionados à própria educação, né? Nós tínhamos programas importantes que estão paralisados, a infraestrutura das escolas. Às vezes a gente olha para aquela escola municipal, aquela escola estadual e só responsabiliza o gestor local, mas você tinha um programa federal que trazia recursos de investimentos na infraestrutura da escola, no transporte escolar, na alimentação, no tempo da criança na escola. Tudo isso se desmontou porque essa não é o projeto estratégico deste governo.
Vamos falar um pouco do Estado, que nós temos aqui questões importantes também. Aqui nós estamos passando por uma série de cortes na educação. Nós temos aí, por exemplo, a crise financeira reteve ou tirou recursos da FAPEMIG, não é? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas. São cortes que já vinham acontecendo, não é? Não é uma novidade, mas que vão sucateando cada vez mais o trabalho, será que a expressão talvez não seja sucatear, mas que vem afetando cada vez mais o trabalho de pesquisa no Estado. Houve uma reunião da Comissão de Educação sobre isso, numa audiência pública no mês passado. Né? Como é que está a situação nesse momento e como é que a comissão está trabalhando no enfrentamento dessa questão? Bom, a comissão já tem um posicionamento votado de forma unânime por todos os seus membros titulares, que é o de cobrar do governador do estado o repasse imediato dos recursos da FAPEMIG. De fato, o problema vem há alguns anos, mas se agravou ao ponto de ter a suspensão de bolsas de iniciação científica este ano, situação que não havia acontecido até o ano passado. Para que as pessoas compreendam, né, a Constituição determina que 1% da receita do Estado seja destinado à FAPEMIG para o investimento em pesquisa. E é isso que o Estado descumpre. Seria em torno de 300 milhões. 300 milhões. É isso que o Estado descumpre e no início desse ano já informou a FAPEMIG que reduzirá isso para menos de 1/3 daquilo o que deveria ser feito. Qual é a consequência? A consequência, primeiro, nós estamos comprometendo gerações de pesquisadores, porque esse é um processo de longo prazo. Só para as pessoas entenderem melhor, isso vai afetar fundamentalmente as universidades. Fundamentalmente as universidades, que têm projetos de pesquisa selecionados através de editais, que pesquisam o quê? Como combater a dengue, como aperfeiçoar a vacina da gripe, como melhorar um exame para pessoas com diabetes, coisas da vida concreta que chegam para nós prontas, são resultados de anos e anos de pesquisas, e é isso que não investir na pesquisa hoje vai afetar. Nós tivemos um rompimento da barragem lá em 2015, quem está estudando aquilo tudo? Em Mariana. Fundão e Mariana. Quem está estudando as consequências daquilo tudo para a população e para o meio ambiente? Vários editais de pesquisa. Nós tivemos outro rompimento, né? A Vale é criminosa, reincidente, outro rompimento em Brumadinho. Quem está estudando, quem vai estudar as consequências na saúde da população, na economia, no meio ambiente, são editais de pesquisas notadamente praticados pelas nossas universidades federais. Quando você tira esse recurso, você compromete isso. E aí eu acrescentaria, nós estamos num momento de crise econômica pelo qual passa o nosso país e o nosso estado. A mineração, ela tem um papel preponderante na nossa economia, mas nós já identificamos que essa forma de mineração ela é predatória. Ela mata, né? É isso que nós estamos enfrentando em Brumadinho. Não estaria na hora de nós começarmos a investir na diversificação da nossa matriz econômica? Ou Minas Gerais só serve para mineração? A gente serve para outras coisas. Então, é possível você discutir territórios livres da mineração que invistam em outros processos de desenvolvimento econômico regional? Isso passa pela FAPEMIG, isso passa pelo investimento em pesquisa, isso passa por esse processo que nós, na Comissão de Educação, mas muitos outros deputados hoje lutam para que o governo do estado mantenha o repasse em dia. Há outras iniciativas, como uma PEC? Sim, nós tivemos aí algumas iniciativas. Primeiro, a audiência pública, que foi de importante repercussão, com vários reitores e reitoras presentes, além da própria SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, ou seja, muita gente que pensa a pesquisa no nosso estado. Nós tivemos a iniciativa de uma proposta de emenda à Constituição para tornar esse repasse obrigatório, né, sem que o Estado o retenha. Uma proposta de iniciativa do deputado Cristiano Silveira, mas que todos nós que fala abraçamos. Em responsabilizar, inclusive, o gestor público. Mas todo descumprimento de Constituição, né, o governador já pode ser responsabilizado. Ele está descumprindo uma Constituição do Estado ao não fazer o repasse de 1%. Mesmo não tendo dinheiro para fazer. Mesmo não tendo recurso, ele é responsabilizado. Porque ele tem um recurso, ele está priorizando outras coisas.
né? Todo mês ele está escolhendo aquilo que ele vai pagar. E ao fazer isso, ele descumpre a Constituição, não repassando 1% para a PEMIG. E a iniciativa da criação de uma frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, porque aí é uma política enquanto Assembleia Legislativa. E vamos, pela Comissão de Educação, realizar um processo de debate público para a elaboração de um plano estadual de ciência e tecnologia que o nosso Estado ainda não tem. Então, são ações concretas que eu espero que sensibilizem o governador para que nós possamos retomar esse processo da FEPEMIG. Agora, deputada, existem outros cortes que estão aí na ordem do dia, que estão batendo aqui na Assembleia com o pessoal da educação e as categorias atingidas e tal, se manifestando. É o caso das demissões dos vigilantes das escolas estaduais. A outra questão que está também na Comissão de Educação é o não funcionamento das escolas integrais dentro das escolas estaduais. Mas o fato é que, quando a senhora fala em responsabilizar, em responder por isso, e é uma questão de prioridade, a gente pensa também que tem, por exemplo, uma folha de pagamento que o Estado vai dizer, mas eu tenho que pagar a folha, eu tenho que honrar. Como priorizar, não é? Como não deixar de cortar? Nós temos uma cultura no Brasil que discute as crises pelo corte pela despesa. Eu sou defensora, e outras pessoas também, nós precisamos inverter essa lógica. Vamos discutir a crise pela receita e não pela despesa? O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que deve pagar imposto está pagando? Não. Não, nós temos mineradoras que não pagam todos os impostos que deveriam, nem os impostos previdenciários, nem os impostos normais devidos. O Estado pratica há anos, isso não é mérito de um governo, mas isso é uma política permanente, pratica há anos renúncias de receitas próprias. Não estou nem entrando na Lei Candir, porque nós somos credores, né? É a União que é devedora daquilo que nós teríamos que receber. Tirando essa parte que se refere à Lei Candir, o Estado, todos os anos, renuncia à receita própria. Quem está sendo beneficiado com essas renúncias de receita? Nós já chegamos a um ano em que o Estado renunciou de receita própria metade do que é o orçamento da educação. Então, metade da educação no ano, o Estado renunciou em receitas. Se nós também não invertermos, e se nós não rediscutirmos, né, esse debate do Pacto Federativo vem recorrentemente, e o governo Temer e agora Bolsonaro também tratam por um processo de cortes pela adesão à renegociação da dívida, nós não sairemos do lugar que nós estamos. Então, e o governo fez uma manobra no caso da folha de pagamento, né? Ele fez uma manobra acrescentando despesas que antes não eram computadas com despesa de pessoal e por isso que nós estamos num patamar muito superior do limite da lei de responsabilidade fiscal do que nós estávamos. Então, é preciso debater um pouco esses conteúdos do que se apresenta. Reforma administrativa que o governo do Estado está trazendo à Assembleia, o que vai gerar de economia, né? Foi tão falado sobre cortes no início do governo, que repercussão esses cortes realmente tiveram. A reforma administrativa afeta a educação de alguma forma? Afeta o servidor público no que se refere, por exemplo, ao IPSENG, afeta na estrutura da educação porque traz a educação superior para a estrutura da Secretaria de Educação sem nenhum debate, então não é possível compreender o que o governo pretende, né? Com isso, colocando aí, se eu não me engano, numa subsecretaria, afeta no sentido geral que diminui a participação popular, né? Então, desvincula metas do governo ao PPAG, ao Plano de Desenvolvimento Integrado, que é discutido aqui na Assembleia, então diminui participação popular, eu acho isso muito grave, isso também afeta a educação, porque afetam todas as secretarias. A extinção da Escola Pública de Saúde, que afeta, eu acho que toda a sociedade como um todo, e ali tem uma parte importante de educação, né? Porque é a formação de gestores, é a formação de pessoas para o controle social, né? E ao extinguir a Escola de Saúde Pública, você também tem esse impacto. Então, assim, retomando, a gente tem que inverter, né? Eu já propus esse debate aqui na Assembleia, eu tenho um requerimento na Comissão de Administração Pública para fazer esse debate, porque os grandes empresários, eles lucram com as isenções, com os benefícios. Aí, quando chega um momento de crise,
crise, o que eles lucraram no momento das renúncias e dos benefícios, eles não seguram. Eles não seguram os empregos, embora o benefício ou a renúncia fiscal tenha sido gerada para uma contrapartida. Não há contrapartida. Então, essas renúncias, elas precisam ser rediscutidas, na minha opinião, no nosso Estado, e isso já vem de longa data. Deputada, e são muitas frentes de batalha, né? Eu estou vendo, assim, a gente mencionou aqui muitas questões do Estado e tem as questões nacionais também. Vem a reforma da Previdência aí, que afeta diretamente, por exemplo, a categoria, a maior parte da categoria da educação, das categorias da educação, que são os professores, não é? A senhora chega ao parlamento agora, está chegando, né? Acabou de chegar. Agora digamos, está num outro lugar de batalha, mas tem uma história de enfrentamento dessas questões, dessas e de outras questões, no lugar da liderança sindical, na sala de aula. Como é que a senhora está vendo essa mudança de lugar, não é? Sei que a senhora começou a falar disso agora, ao se referir no que o parlamento pode fazer, de redirecionar. Mas como é que a senhora se coloca no parlamento para o enfrentamento dessas questões? Agora, chamar a categoria também não, é um pouco diferente, não é? Acho que o grande desafio é você manter a conexão com a representatividade que te trouxe. Então, é isso que eu pretendo fazer. Então, as nossas pautas que são tratadas no âmbito da negociação com o Estado, que são tratadas nas ruas, é meu dever trazê-la para o parlamento também. Porque aqui precisa ser um lugar de escuta de todos os grupos sociais. E eu represento um grupo social constituído por servidores públicos, por trabalhadores em educação, por mulheres, pela pauta da diversidade, da inclusão e pela defesa da democracia, que de fato nós estamos num momento em que a temperatura não está normal, né? Mas o parlamento está forte nesse momento? O parlamento está em disputa. Congresso e aqui Não, acho que isso está em disputa, né? Eu acho que todos nós estamos disputando as nossas pautas, as nossas vozes. Eu confesso uma dificuldade de ver a criação de determinadas premissas que são falsas, como, por exemplo, que nós erotizamos ou doutrinamos crianças e adolescentes. Quem fala isso não conhece a realidade de uma sala de aula. Não sabe que nós temos 50, 60 alunos, adolescentes numa sala de aula, não sabe de quantos alunos uma professora é responsável, qual é a jornada de trabalho dessa professora, e essa tentativa de criminalização da nossa profissão, ela desconecta da realidade. Por isso que eu sempre convido os deputados que acham que a educação é isso que eles dizem, a visitar uma sala de aula para conhecer a nossa realidade. A reforma da Previdência é criminosa com o povo e é criminosa com o seu trabalhador em educação, porque vai impor a uma professora, no mínimo, 30 anos de sala de aula, 60 anos de idade, agora, porque ao tirar a Previdência da Constituição, isso permite que o governo continue modificando e piorando as condições de aposentadoria da população, porque a reforma afeta todo mundo. Então, agora eu estou dizendo que são 30 anos de sala de aula, 60 anos de idade, mas daqui a um ano, daqui a 2 anos, nós podemos estar discutindo medidas ainda piores. E no caso dos servidores públicos, a reforma é ainda mais perversa, porque cria uma falsa premissa de que nós somos privilegiados. Quem achar que uma professora é privilegiada, por favor, nos indique onde está o privilégio, porque a gente batalha e não vê privilégio nenhum nisso. Vê salário parcelado, vê precárias condições de trabalho, vê fechamento de programas, vê aluno que não tem o que comer, nem em casa, e muitas vezes na escola também falta a merenda adequada. Então, onde está o privilégio, nós precisamos, alguém que acha que nós somos privilegiados, nos diga onde está. Mas a questão dos servidores públicos, a proposta da reforma do governo federal joga nas costas dos servidores públicos o déficit da Previdência própria. Vamos lembrar que aqui em Minas só tem o déficit porque em 2013, votado pela Assembleia Legislativa, o governo propôs e os deputados aprovaram o fim do FUNPENG, que era um fundo de previdência superavitário. As negociações que o governo fez em 2010, com mais de 100 mil contratos temporários, trazendo para si uma dívida que ele deveria ter negociado com o regime geral de previdência. Então, é um déficit que não é do servidor público, e nós estamos falando de uma sobretaxa ia chegar a mais de 20% de contribuição previdenciária. Então, a luta aqui no parlamento e do lado de fora para que a reforma não seja aprovada.
Deputada, muitíssimo obrigada pela presença no Mundo Político. Nós poderíamos continuar essa conversa por muito tempo, infelizmente ele acabou, mas foi muito bom tê-la aqui. Eu agradeço a gentileza de sempre e convido todo mundo a acompanhar o trabalho da Comissão de Educação e colocando o nosso mandato à disposição para essas lutas populares de representação da classe trabalhadora. Eu conversei com a deputada Beatriz Cerqueira, do PT. Ela é presidenta da Comissão de Educação da Assembleia. Nós falamos aqui de troca de comando no MEC, a crise do MEC, falamos dos cortes que estão acontecendo em Minas, na educação, os impactos que isso tem. A deputada fez uma avaliação, inclusive, de impactos como a reforma da Previdência, que caminha no Congresso Nacional. Enfim, um mix aqui de problemas a serem enfrentados, e ela, que está na presidência da Comissão de Educação, tem uma posição significativa para lidar com essas questões do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site, falar conosco pelo Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia. Até a próxima.